Bem-vindos a mais uma aula de Provérbios na Prática e hoje nós vamos estudar Provérbios 27:1, que diz assim: Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Essa é uma verdade universal e todos nós precisamos entender e aplicar em nossas vidas. Muitas vezes planejamos o futuro, mas a vida pode surpreender a gente de várias maneiras. É importante reconhecer que não controlamos tudo e confiar que Deus tem um plano maior para as nossas vidas. Mas a pergunta que fica é: como podemos lidar com as incertezas e mudanças em nossos planos? E como essa lição pode se aplicar à nossa vida hoje? Em nosso estudo de hoje, vamos explorar essas perguntas e muito mais. Você não pode perder a oportunidade de aprender sobre esse importante provérbio e como aplicá-lo em sua vida. Então, prepare-se para mais esta aula. Mas se você não me conhece, eu sou o João Edson e você está em mais um Provérbios na Prática. O Provérbios de hoje começa dizendo: Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro. Por que não devemos contar vantagens sobre os nossos planos para o futuro? O futuro é incerto e não sabemos o que pode acontecer. Muitas vezes planejamos coisas como se elas fossem acontecer exatamente como planejamos, mas a vida pode nos surpreender de várias maneiras. Isso não significa que não devemos planejar, mas sim que devemos ser humildes e reconhecer que não controlamos tudo. Mas por que isso é tão importante, reconhecer que não controlamos tudo? Bem, ao contar vantagens sobre os planos futuros, estamos criando expectativas que podem ser decepcionantes se não forem concretizadas. Ou seja, você coloca um peso desnecessário sobre os seus ombros. Falar sobre algo que ainda não aconteceu para os outros é tolice. Além disso, estamos perdendo a oportunidade de apreciar o presente e de sermos agradecidos pelo que temos hoje. Quando estamos tão concentrados em nosso futuro, perdemos a capacidade de apreciar o nosso momento presente. Tem pessoas que estão tão focadas lá na frente que perdem as grandes oportunidades de hoje. Por exemplo, aqueles que trabalham muito e dizem que trabalham tanto para dar o melhor para os seus filhos, só que perdem o melhor dos filhos. Os filhos crescem e a pessoa perde a oportunidade de criar boas memórias no coração dos seus filhos, assim como excelentes oportunidades de ensiná-los. Além disso, ao contar vantagens sobre os nossos planos futuros, estamos superestimando a nossa capacidade de controlar o futuro. A verdade é que não controlamos tudo e muitas vezes coisas acontecem fora do nosso controle. Isso pode ser desconfortável e assustador, mas é importante lembrar que Deus tem um plano maior para as nossas vidas e que Ele é soberano e controla tudo. Um exemplo real disso é a pandemia Covid-19. Muitas pessoas planejaram o futuro com a certeza de que iria ser daquele jeito, mas a chegada da pandemia mudou tudo. Muitos perderam os empregos, negócios faliram, planos de viagem foram cancelados. Isso mostra como o futuro pode ser incerto e como devemos estar preparados para mudanças. Mesmo em meio a incertezas e mudanças, podemos confiar em Deus e a sua vontade para as nossas vidas, que é sempre a melhor. Isso nos dará paz e tranquilidade, mesmo diante das incertezas e mudanças. Devemos lembrar que Deus tem um plano maior para as nossas vidas e que Ele nos ama incondicionalmente. Ao confiar em Deus e na sua vontade, podemos descobrir que as incertezas e mudanças nos nossos planos podem levar a oportunidades e bênçãos que nunca imaginamos. Por exemplo, quantos negócios de sucesso não surgiram quando as pessoas foram demitidas dos seus empregos? No primeiro momento, elas ficam preocupadas e temerosas quanto ao futuro, porque não entendem que Deus está no controle. Mas hoje, com seus negócios bem estruturados e lucrativos, veem que foi a melhor coisa que aconteceu terem sido mandadas embora. Eu conheço inúmeros casos assim. O seu problema de hoje pode ser a solução que Deus está te dando para o seu futuro. A história de José mostra como ele planejou sua vida, mas foi vendido como escravo e levado para o Egito, longe de tudo que havia planejado. No entanto, mesmo em meio a essas adversidades, ele manteve a fé e acabou sendo elevado a uma posição de grande importância no Egito. Como já mencionamos, a chave é manter a fé e confiar em Deus, mesmo quando as coisas acontecem fora do que planejamos. Devemos confiar que Deus tem um plano maior e que tudo o que acontece é por uma razão.
Além disso, devemos estar preparados para adaptar os nossos planos caso seja necessário. Mas como podemos manter a fé e confiar em Deus quando enfrentamos incertezas e mudanças em nossos planos? Um conselho é dedicar tempo à oração e ao estudo da Palavra de Deus. Isso nos ajuda a entender a sua vontade e a confiar em seu plano para as nossas vidas. Além disso, podemos buscar apoio de outros cristãos em nossa jornada, seja através de um grupo de oração ou de amigos sábios. Outra dica é praticar a gratidão. Ao invés de nos concentrarmos nas coisas que não aconteceram como planejamos, devemos ser gratos pelo que temos hoje, pelas bênçãos que recebemos. Isso nos ajuda a manter uma perspectiva e ver a vida de uma forma mais positiva. E entender que mesmo quando as coisas não dão certo, Deus continua nos abençoando de outras maneiras. E se você olhar com gratidão em muitas áreas da sua vida, Deus já te deu muito mais do que você pediu. E também devemos lembrar que as incertezas e mudanças em nossos planos são apenas temporárias e que Deus está no controle. Ao manter a fé e confiar em Deus, podemos lidar com as incertezas e mudanças com flexibilidade e resiliência. E ao final podemos descobrir que essas incertezas e mudanças nos levarão a oportunidades e bênçãos que nunca imaginamos. Lembre-se, Deus é fiel e sempre está conosco, mesmo nas incertezas e mudanças em nossos planos. Podemos confiar nele, a sua vontade para as nossas vidas é sempre a melhor. A história de Abraão é um exemplo. Deus chamou para deixar a sua terra e ir para um lugar que lhe seria mostrado, ou seja, ele não sabia para onde iria. Apesar da incerteza quanto ao futuro, Abraão confiou em Deus e seguiu seu plano sem medo. Lembre-se, essa lição é uma chamada à humildade e à confiança em Deus. Como você lida com as incertezas e mudanças em seus planos? Como a fé e a confiança em Deus podem ajudá-lo a lidar com as incertezas das mudanças nos seus planos? De que forma você pode aplicar essa lição em sua vida hoje? Reflita a sua vida e como esse provérbio pode ser aplicado em suas escolhas e planos. Peça orientação de Deus e confie na sua vontade para a sua vida. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que mais gente conheça a grandeza e a profundidade dos provérbios, que são ensinamentos práticos para a nossa vida. Nós podemos aprender a lidar com as incertezas e mudanças com humildade e fé. Obrigado por você participar de mais esta aula e espero que essa mensagem tenha sido uma bênção em sua vida e que você possa aplicá-la daqui para frente. E não se esqueça do nosso Provérbios de hoje. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Que você tenha muita paz, saúde, prosperidade e sabedoria para entender a vontade de Deus para a sua vida. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã com mais um Provérbios na Prática, se Deus assim permitir.